Olá, seja bem-vindo às confissões mais perturbadoras do Reddit. Vou te fazer uma pergunta simples. O que é real pra você? Você acha que conhece a pessoa que ama melhor do que ninguém? Cada detalhe, cada defeito, cada segredo. Mas e se existir outra pessoa idêntica a ela? Estou aqui sentado, surtando completamente. São 3h17 da manhã e acabei de encontrar minha esposa do lado de fora. Este texto vai ser uma bagunça porque ainda estou tremendo, mas vou explicar o melhor que puder. Há alguns anos, morávamos em outra casa. Uma noite, acordei no meio da madrugada porque ouvi barulhos vindo do outro lado da residência. Abri a porta do quarto silenciosamente e vi uma luz acesa no escritório da minha esposa, que ficava ao lado da cozinha. Como morávamos perto de um bairro perigoso, meu pensamento imediato foi que alguém tivesse invadido a casa. Minha esposa tinha ido deitar comigo horas antes, e até onde eu sabia, ela ainda estava na cama. Fui rastejando pela casa, pronto para confrontar o invasor. Quando percebi que era apenas minha esposa, no meu estado de meio sono, presumi que ela ainda estivesse na cama, mas ela tinha acordado, não conseguiu voltar a dormir e foi para o escritório navegar no Facebook. Eu quase ataquei minha própria esposa, achando que era um ladrão. Agora, na nossa casa atual, temos uma porta de tela e uma porta de madeira. A porta de madeira tem uma fechadura de segurança e você precisa ter certeza de levar as chaves, porque se fechar a porta, não entra de novo, a menos que pegue a chave reserva escondida ou bata na janela para alguém abrir. Cerca de 1 hora atrás, fui acordado pelo barulho da porta da frente chacoalhando. Peguei meu celular e abri as câmeras de segurança. Para minha surpresa, vi minha esposa parada ali, meio que tremendo de frio. É definitivamente ela. Somos casados há mais de 1 década e eu sei como ela é. Ela está com a mesma roupa que usou hoje, uma blusa vermelha e calças pretas. 100% ela. Eu não sabia o que ela estava fazendo lá fora, mas ela parecia confusa. No entanto, quando me virei na cama, minha esposa estava lá, dormindo profundamente. Lembrando daquele incidente no passado, usei a tela do celular para iluminar o rosto dela e confirmar. Era definitivamente ela, e ela estava definitivamente na cama. Nesse ponto, fiquei muito confuso. Levantei-me e fui até a sala. Nossa gata olhou para mim, meio sonolenta. Normalmente, ela é super curiosa com barulhos lá fora, e eu achei que o som da porta a deixaria alerta, mas era como se ela não tivesse ouvido nada. Parei atrás da porta e perguntei: "Quem é?" "Sou eu. Rápido, me deixe entrar. Estou congelando." Eu saí porque ouvi algo, mas esqueci de levar as chaves que estavam na minha bolsa. Aquilo soava exatamente como a minha esposa. O sotaque, a entonação, o conhecimento sobre onde as chaves estavam. Tudo, mas eu não estava convencido, porque tinha acabado de vê-la dormindo na minha cama com meus próprios olhos. "Espera um segundo", eu disse. Voltei para o quarto e acordei minha esposa. "Isso é muito estranho, você precisa ver isso." Abri o aplicativo da câmera e mostrei a ela. A pessoa ainda estava na porta, olhando em volta, esperando eu abrir a fechadura. Minha esposa perguntou: "Que porra é essa? É gravação?" Eu respondi: "Não, é ao vivo. Você está parada ali na porta da frente. Eu acabei de ir lá perguntar quem era e a sua voz me disse que era você, que eu deveria deixar você entrar porque você esqueceu as chaves." Minha esposa se levantou e espiou pela janela do quarto, de onde dá para ver um pouco da entrada. Ela deu um suspiro de pavor e fechou a cortina rapidamente. Ela se virou e eu nunca vou esquecer a expressão no rosto dela. Puro terror. "Aquela sou eu", ela sussurrou. Nesse momento, eu estava apavorado. Estou bem acordado, falando com minha esposa e tocando nela fisicamente, enquanto tentamos olhar pela janela. Mas lá está ela, do lado de fora, com a mesma roupa, o mesmo cabelo, os mesmos óculos, tudo igual. Fui até a sala e peguei uma lanterna tática de metal, daquelas pesadas e bem brilhantes. Paramos perto da porta novamente. "Qual é o seu nome?" eu perguntei. Ela disse o nome completo, incluindo o sobrenome de solteira. Estava correto. "Qual é a sua data de nascimento?" Ela respondeu corretamente também. "O que você comeu no jantar hoje?" Ela disse o prato exato e mencionou que eu tinha cozinhado. Tudo certo. Eu conseguia ouvir a minha esposa real ao meu lado.
tentando controlar a respiração, morta de medo. Eu a cutuquei e sussurrei: pergunta algo que só você saberia. Depois de um momento para se recompor, ela falou: na última vez que ficamos na casa dos meus pais, que mudança meu pai fez no meu antigo quarto? Houve uma pausa. Quem é que está aí? Disse a pessoa lá fora. Por que você não me deixa entrar? Você sabe que sou eu. Você está começando a me assustar. Quem é que está aí dentro com você? Isso é uma gravação minha? O que está acontecendo? Eu insisti. Responda à pergunta. Que mudança foi feita no quarto? Outra pausa. Então, finalmente. Foi colocada uma segunda cama, porque o Max e o Damien, os filhos do meu cunhado, dormem lá quando visitam a mamãe e o papai. Minha esposa soltou um suspiro audível ao meu lado. Agora, nós dois estamos apavorados. Peguei a mão dela, levei-a de volta para o quarto e acendemos todas as luzes. Continuamos acordados, vigiando as câmeras. A outra pessoa caminhou em direção ao quintal, presumivelmente para procurar a chave reserva. Isso foi há cerca de 40 minutos e não a vimos mais. Estou com medo demais para dormir, porque temo que essa pessoa, que sabe tudo sobre a minha esposa, encontre a chave e entre. Eu não sei quem ou o que eles realmente são, nem o que querem, mas não vou dormir. Relato 2. A madrasta do mal. Isso é muito difícil para eu postar. Nunca falei com ninguém sobre isso. Nem mesmo minha esposa sabe de toda a extensão da história. Mas vamos lá. Em 2000, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela fumou 2 maços por dia durante uns 25 anos. Ela lutou muito e conseguiu estender a curta expectativa de vida que os médicos lhe deram. Não sei quanto tempo deram a ela. Eu tinha 10 anos e me pouparam dos detalhes. De qualquer forma, ela sobreviveu por mais de um ano e acabou falecendo em fevereiro de 2001. Lembro-me como se fosse ontem. A melhor amiga dela veio em casa logo no dia seguinte, enquanto estávamos em luto, para prestar homenagens e se despedir, o que é normal. O que achei estranho foi que naquela mesma noite, o dia após a morte da minha mãe, ela dormiu em casa com meu pai e eu. Dormiu no sofá. Na época, não pensei muito nisso. Tinha outras coisas na cabeça, obviamente. Além disso, tínhamos muitos familiares e amigos vindo e dormindo lá antes do falecimento dela, então me acostumei um pouco. O tempo passou e parecia que ela dormia lá noite sim, noite não. Nos primeiros meses após a morte da minha mãe, ela já estava dormindo no quarto do meu pai. Durante esse tempo, ela era respeitosa e legal. Trazia os 2 filhos mais novos com frequência, o que era bom na época. 3 meses depois, acabamos nos mudando e ela e os filhos foram conosco. A essa altura já falavam em casamento, o que eu e todos os membros da minha família protestamos fortemente. Eles decidiram ignorar a todos e se casaram no mesmo ano em que minha mãe morreu. No começo, as coisas continuaram iguais, mas com o tempo, ela começou a mostrar favoritismo pelos próprios filhos. Até certo ponto, é compreensível, mas a proporção que isso tomou foi perturbadora. Ela deixava os filhos fazerem o que quisessem. Eles me provocavam, zombavam da minha mãe morta, jogavam cinzeiros em mim gritando: "Sua mãe quer um abraço." Como ela foi cremada, qualquer coisa que envolvesse cinzas era motivo para me atormentarem. Um ano depois, na casa nova, eu, sendo um garoto skatista, frequentava muito a pista. Um dia, voltando para casa, levei um tombo feio. Acertei uma rachadura em uma descida muito íngreme. Devia estar a mais de 30 km por hora. O skate parou, meu corpo voou e rolei por alguns metros. Eu mal conseguia me mexer, mas consegui voltar mancando, segurando meu braço como um bebê e gritando a plenos pulmões o caminho todo. Quando cheguei, ela me interceptou na garagem, acusou-me de estar exagerando e disse: "Pare de ser uma bichinha." Eu sabia que havia algo errado com meu braço, pois não conseguia movê-lo de jeito nenhum, mas ela não me ouvia e meu pai ainda não tinha chegado do trabalho. Esperei por horas. Quando ele chegou, minha madrasta já tinha falado com ele, então ele também não me ouviu. O dia seguinte era dia de escola. Lembro-me disso porque fui acordado pelo filho dela, jogando minha mochila cheia no meu peito. Acordei gritando. Ela entrou no quarto e disse para eu calar a porra da boca.
que eu não estava ferido e estava fingindo para não ir à escola. Eu não conseguia parar, estava em agonia, segurava o braço como um bebê. Ela então deu um soco no meu bíceps, daquele jeito que amigos fazem, e disse: "Vou levar seu traseiro idiota ao hospital só para você se sentir um estúpido quando disserem que não tem nada errado." No hospital, assim que o médico me viu, disse: "Sim, seu ombro está quebrado. Percebo pelo jeito que seu corpo instintivamente apoia o braço." Ela ficou em silêncio. O raio-x mostrou que minha clavícula estava completamente estilhaçada. Provei que ela estava errada, mas isso só pareceu aumentar a raiva dela. Ela se tornou rancorosa, tirou meus skates, bicicletas, tudo o que eu pudesse andar. Meu braço estava na tipóia, então eu não podia usar mesmo, mas ela não tinha intenção de devolver. Na verdade, deu as coisas para o próprio filho. Até meu pai disse que era o melhor, porque eu tinha mostrado ser irresponsável e não sabia usar corretamente. A única coisa que eu podia fazer era jogar videogame, e olhe lá, com o braço todo imobilizado. Alguns meses depois, meu braço estava curado e fomos fazer uma trilha leve no deserto. Pegamos alguns frutos de cacto selvagem. Empolgado, comecei a comer um com a ajuda do meu pai. Acontece que havia ácaros na fruta e contraí escabiose, sarna. Metade do meu rosto inchou de uma forma mórbida. Eu não conseguia falar direito, não conseguia abrir um dos olhos. Eu estava acabado. Minha irmã mais velha veio me visitar com meus sobrinhos. Assim que ela viu meu rosto inchado e medonho, gritou de terror, pegou os filhos e foi embora. Inútil dizer que me senti um lixo, mas eu entendia. Ela ligou para o meu pai implorando para me levarem ao hospital, mas a madrasta recusou de novo, dizendo que não era tão ruim entre aspas e que eu só precisava de um pano quente. 2 semanas se passaram, o inchaço diminuiu, mas não sumiu. Minha irmã ameaçou chamar a polícia se não fizessem nada. A madrasta, novamente, disse que eu me sentiria burro quando não dessem nada. Dessa vez, os médicos disseram que já não podiam ter certeza do que era devido ao tempo passado, mas que sarna era o mais provável. Disseram que eu deveria estar lá 2 semanas antes, quando não conseguia abrir o olho. Minha madrasta considerou isso uma vitória. Mais tempo passou, mais abusos aconteceram. O conselho tutelar foi chamado, fui entrevistado, mas nada aconteceu. Os feriados eram arruinados pelos filhos dela e a culpa era minha. Eu acabei virando o Cinderela da casa. Minha cama foi movida para a lavanderia. Certo ano, um cano estourou e meu quarto inundou com 20 centímetros de água. Nada foi feito. Aos 14 anos, criei coragem para dizer ao meu pai o que pensava sobre ela e como ela me tratava, mas a essa altura, ele estava tão contaminado por ela que falava igual a ela. Disse: "Esqueça isso, ela não é má, você só está tentando antagonizar por puro drama." Eu respondi que, se era assim que ele se sentia, eu iria morar com minha irmã. Ela concordou e eu me mudei. A vida foi boa por um tempo, até que comecei a sentir falta do meu pai. Senti que tinha falhado com ele. Após 2 anos com minha irmã, decidi voltar a morar com ele. Quase na chegada, minha madrasta recomeçou com as provocações. Comentários como: "Ótimo, mais visitas desnecessárias ao médico?" Ou "Nada de skate, não queremos sua irmã chamando o conselho tutelar de novo." Na verdade, foi minha tia quem chamou. Um dia antes do meu aniversário de 17 anos, nunca esquecerei as palavras que saíram da boca dela. Eu estava tomando café e comentei que a casa estava começando a cheirar a cigarro. Admito que fui sarcástico, mas falei para mim mesmo. Ela não estava na sala, mas ouviu. Entrou furiosa e disse: "Se não gosta, volte para essa casa da sua irmã. Ou será que ela chutou seu traseiro chorão e é por isso que você voltou?" Eu explodi, mandei ela se ferrar e disse para ela se matar. Ela caminhou até mim, olhou para baixo. Ela era bem mais alta que eu e disse: "Faça você, eu te desafio, porra." Olhei para ela incrédulo e ela começou a rir. "Você é fraco, igual a sua mãe." Naquele momento, eu apertava meu garfo com toda a intenção de cravá-lo na garganta dela, mas não o fiz. Fiquei quieto e continuei comendo. Aquele foi o primeiro de muitos comentários sobre minha mãe. Parece que ela aprendeu com os próprios filhos. O detalhe é que ela supostamente era a melhor amiga da minha mãe.
Por causa dos anos de abuso mental, fiquei deprimido. Pensamentos suicidas eram constantes e ela sabia. Ela me instigava, dizendo para mandar um oi para minha mãe no inferno quando eu chegasse lá. Ficava bêbada e dizia coisas horríveis como: espero que Satã faça sua mãe apagar cigarros no seu rosto por toda a eternidade. Depois de um tempo, eu fiz uma corda, medi a corda e a amarrei em uma viga de madeira no meu teto. Uma noite, tentei me enforcar, a viga quebrou e, obviamente, sobrevivi. Tomei aquilo como um sinal de que talvez eu não fosse quem deveria morrer. Acabei encontrando a arma do meu pai depois de alguns dias bisbilhotando o quarto dele. Escondi no meu quarto e repetia para mim mesmo: na próxima vez que ela estiver bêbada de cair, ela vai ver. Um amigo veio em casa uma noite e começamos a conversar. Eu disse que estava farto e que tinha um plano. Não dei detalhes, mas ele é esperto e percebeu. Ele começou a chorar, implorou para eu não fazer nada e voltar para a casa da minha irmã. Ele insistiu muito e acabou me convencendo. Mostrei a arma para ele. Ele a pegou rápido, saiu correndo da casa em direção ao lago e a jogou na água com toda a força. De alguma forma, ver aquilo me fez sentir melhor. Eu sei que parece um final sem clímax, mas depois disso, apenas me mudei de volta para a casa da minha irmã. Ninguém na família tem mais contato com meu pai ou a esposa dele. Já se passaram mais de 10 anos. Mudei-me para o outro lado do país. Construí uma carreira e um nome. Casei-me com a garota dos meus sonhos e temos uma filhinha maravilhosa. As coisas não poderiam estar melhores. As últimas notícias que tive foram que os 2 filhos mais novos dela estão em centros de reabilitação e ela teve um ataque cardíaco fulminante que quase a matou. Surpreendeu-me que ela sequer tivesse um coração. Karma, eu suponho. Enfim, essa é a minha vida. Coloquei tudo para fora. Sei que alguns não vão acreditar, mas não escrevi isso para ninguém além de mim mesmo. Só fico feliz em tirar esse peso do peito e grato por ter tido um amigo incrível que me ajudou nos meus momentos mais sombrios. Existem 2 coisas importantes aqui. Sempre há uma luz no fim do túnel. Sua vida sempre pode melhorar. E a segunda, fale com alguém. Se estiver passando por algo, por favor, fale com alguém. Você nunca deve recorrer a esses extremos e sempre existe outra opção. Se estiver em uma situação assim, continue seguindo, vai melhorar. Relato 3. O sorriso diferente. Vou dar um pouco de contexto. Sou instrutor de tiro e oficial de segurança de stand em um clube de tiro. Antes de qualquer visitante de primeira viagem entrar no stand, independentemente da experiência prévia e antes de serem autorizados a alugar uma arma ou usar a própria, eles devem se registrar e criar uma conta em nossos iPads perto da entrada. Além disso, precisam assistir a um vídeo de segurança que explica não apenas as regras do nosso stand, mas as regras universais de segurança com armas de fogo. Todo convidado que não seja um oficial da lei ou detentor de uma licença de armas deve vir acompanhado de um parceiro e apresentar uma identificação válida, carteira de motorista ou passaporte para estrangeiros. Ninguém atira sozinho, a menos que os critérios mencionados sejam atendidos. Antes de entrar na história, quero enfatizar o quão importante isso é, independentemente de você apoiar ou não o uso de armas, ou se já atirou ou nunca quer atirar. Estas são regras que todos deveriam conhecer. As 7 regras de ouro. Sempre mantenha a arma apontada em uma direção segura. Sempre mantenha o dedo fora do gatilho, até estar pronto para disparar. Mantenha a arma descarregada até o momento do uso. Conheça seu alvo e o que está além, atrás dele. Saiba como operar sua arma com segurança. Sempre use proteção para os olhos e ouvidos. Nunca use drogas ou álcool antes ou durante o uso de uma arma de fogo. No nosso stand, a segurança é a prioridade número 1. Não importa se você é um novato ou um mestre, se qualquer instrutor acreditar que você está agindo de forma insegura, você será expulso, banido e não terá reembolso. Além disso, novatos passam por uma aula prática, como uma trava de segurança, para caso alguém tenha se distraído durante o vídeo. Durante esse tempo, não apenas demonstramos o uso correto, mas também observamos maneirismos
mecanismos, comportamentos e sinais de alerta. Infelizmente, essa pessoa não demonstrou nenhum sinal de alerta. Não tínhamos ideia de que ele pretendia usar nossa arma para algo horrível. Ele estava rindo, sorrindo e conversando conosco e com o restante da equipe. Por volta das 4 da tarde de uma sexta-feira no início de setembro, 2 homens entraram para alugar uma pistola. Após o processo de registro, eles foram para o estande sob a minha supervisão e de um colega. Havia outros 2 clientes atirando também. Depois que os 2 homens dispararam cerca de 70 a 80 tiros, o homem se aproximou, deu alguns disparos no alvo, retirou sua proteção auricular e virou a arma contra si mesmo para tirar a própria vida. Antes que eu pudesse levantar as mãos e gritar para ele parar, ele disparou um único tiro. Ele morreu antes de atingir o chão e antes que qualquer um de nós pudesse reagir. O corpo ficou caído enquanto guiávamos os outros atiradores para fora. Temos botões de alarme em todas as paredes. Apertei o de emergência médica. Meus colegas informaram pelo rádio o que havia acontecido e pediram para ligar para a ambulância. Ficamos ali, sobre o corpo, sem saber o que mais poderíamos ter feito para evitar aquilo e salvar sua vida. O que me assombra até hoje é o fato de que não houve nenhuma indicação de que ele faria algo assim. Abrace as pessoas que você ama, diga que as ama, ligue para sua família e amigos. Procure saber como eles estão. Você nunca sabe o que alguém está sentindo ou pensando, e eu aprendi essa lição da maneira mais difícil. Observação: eu estou bem. Foi intenso, mas processei o ocorrido sem impactos duradouros. Mantive os pés no chão, entendi a gravidade da situação, mas não deixei que isso me atingisse em um nível pessoal.